Meus amados, mais uma vez, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui que vos fala mais uma vez é o pastor Lucenildo Silva, mais uma vez para transmitir mais outra mensagem ao teu coração nesta noite oportuna que o Senhor me concedeu. Desde já, eu quero vos pedir carecidamente que mais uma vez vocês venham se inscrever no meu canal, venham se inscrever nas minhas publicações, para que Deus ele venha vos abençoar nesta noite. Glória a Deus. Antes de eu ler a palavra do Senhor nesta noite, eu quero fazer uma pequena oração para que Deus ele venha nos abençoar através desta mensagem neste lugar. Vamos orar ao Senhor, ao nosso Deus? Amado e eterno Deus, desde já, meu Pai amado, eu te peço carecidamente que o Senhor venha nos abençoar aqui nesta noite, para que muitos que estão nos ouvindo aqui neste lugar venham receber a tua palavra de maneira grandiosa. E eu creio, meu Deus, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor irá me usar como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. E graças a Deus. Abramos as nossas Bíblias Sagradas, aqui no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 7 para a nossa meditação nesta noite. Glória a Deus. Que nos diz assim a poderosa palavra do Senhor nesta noite. Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Verso 2. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Verso 3. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Assim, quando você fazer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim, você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar que ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões, em tudo o que você disser, você deve temer a Deus. Queridos amados irmãos, nesta noite, mais uma vez, Deus, ele tocou no meu coração através do seu Espírito
nesta noite para eu transmitir esta pequena mensagem na tauba do teu coração aqui neste lugar. Quando Salomão, aqui no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, ele nos dá uma orientação da sua palavra aqui nesta noite, no qual nós, hoje em dia, nós precisamos ouvir o que Deus ele tem para falar comigo e contigo aqui neste lugar. Quando a Bíblia Sagrada nos diz, primeiro, que quando nós entrarmos na casa de Deus, nós temos que guardar o nosso pé. Agora, por quê? Nós temos que guardar o nosso pé antes de nós entrarmos na casa do Senhor, aonde nós congregamos, aonde nós se reunimos para fazer a sua presença. Porque, meu amado e minha amada, a casa de Deus, ela representa um lugar santo, um lugar purificado, de quando nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós devemos ter a total reverência naquilo que Deus ele tem para falar conosco no seu templo. E nos diz a história que quando Salomão ele mandou, nós temos cuidado quando nós for ao seu templo, é porque Salomão ele queria que todo o povo prestasse muita atenção naquilo que Deus ele queria falar conosco. E nos diz o tema da leitura nesta noite, que nos fala o seguinte: o cuidado com as promessas. Cuidado com as promessas. Mas por que este tema nesta noite? Existem 4 tópicos para eu e você meditar nesta noite acerca desta mensagem no qual eu acabei de ler aqui neste lugar. O primeiro tópico, o cristão e a sua reverência na casa de Deus. O segundo tópico, o cristão e no cuidado no que fala. O terceiro tópico, o cristão e as origens dos sonhos. O quarto tópico, o cristão e os cumprimentos dos votos. Meus amados, eu quero vos dizer nesta noite de que Deus ele é tremendamente poderoso para nos ensinar a sua palavra nas nossas vidas. O primeiro tópico, o cristão e a sua reverência na casa de Deus. Agora, por que o cristão ele tem que ter a sua total reverência na casa de Deus? O que significa esta palavra chamada reverenciar na casa de Deus? É aquilo que tem que ser tratado com muito respeito. Deus, ele é um Deus zeloso que tem que ser tratado com muito respeito. Eu vou te dar um exemplo nesta noite. Quando você convida uma pessoa para chegar na tua casa, quando aquela pessoa lá chega na tua casa, ou até simplesmente de surpresa, sem você não saber que aquela pessoa ia chegar lá, na tua casa, como você ia tratar aquela pessoa? Você ia tratar aquela pessoa de qualquer maneira, ou você ia tratar aquela pessoa com muito respeito e delicadeza? O que você me responderia nesta noite, na pergunta que eu estou te fazendo? Você ia falar para mim, pastor, eu iria tratar aquela pessoa com muito respeito, com muita delicadeza na minha casa. Porque é mais o que a gente recebe hoje em dia, pastor. É uma visita de um parente, é visita de um irmão, de uma irmã, dos nossos pais, de todos os nossos familiares, que chegam até sem não avisar a nós. Por isso que hoje em dia, nós devemos, pastor, tratar a todos por iguais, com muito respeito na nossa casa. Por isso, meu amado e minha amada, que hoje eu quero vos dizer aqui neste lugar, de que Deus,
ele tem que ser tratado com muito respeito na sua casa. Não é fazer da casa de Deus como se fosse a sua própria casa, não, meu amado. Porque Deus, ele não tem se agradado disso. Você sabia que Deus não tem se agradado disso? Quando nós chegamos na casa de Deus e não vamos fazer da sua própria casa, que é a casa de Deus, como se fosse a nossa própria casa. Não, amado. A casa de Deus, nós temos que ter total reverência para que Deus ele venha receber, primeiro, a nossa adoração, segundo, a sua palavra e terceiro, a nossa compreensão naquilo que ele tem para fazer nas nossas vidas. Então é por isso que hoje em dia, meu querido e minha querida, que nós devemos tomar muito cuidado quando nós colocarmos o nosso pé no templo, na casa do Senhor. Quando se fala-se assim, guarda o teu pé, está nos dizendo o seguinte, que nós devemos guardar é o nosso coração na casa de Deus. Você sabia disso? Que nós devemos guardar o nosso coração na casa do Senhor? Isso, para que Deus ele venha nos aceitar na sua casa. Louvado seja Deus. Ainda de que maneira que você venha tratar ao Senhor na sua casa, irmãos? Deus ele nunca tem deixado de tratar você com muito respeito. Deus ele está de braços abertos para nos receber na sua casa. Então é por isso que você que é cristão, nós devemos ter total reverência quando nós entramos na casa do Senhor. Porque Deus ele precisa ser tratado com muito respeito, meu amado e minha amada, nesta noite. Quando nós estamos pregando, de que maneira você vai tratar a sua palavra? É de qualquer maneira? Não, tem que ter respeito também na palavra de Deus. Sabia disso? Em tudo que você for fazer para o Senhor, você tem que fazer com aquilo com todo respeito, para que Deus também ele venha receber aquilo que você está fazendo para com ele. Louvado seja Deus. Por isso que Salomão falou, primeiro, quando tu entrares na casa de Deus, guarda o teu pé. É melhor do que fazer sacrifício de tolos, pois sabe tu que procedem mal. O que significa essa palavra chamada tolos? São pessoas que muitas vezes, meu amado e minha amada, elas não têm aquele compromisso sério com seu Deus. Sabia disso? Pessoas que não querem levar as coisas de Deus a sério. Por isso que hoje em dia está tendo muita bagunça na casa de Deus por causa disso. Porque as pessoas, ela não têm tratado a Deus com muito respeito e têm feito as coisas como se fossem pessoas tolas. Pessoas que não têm compromisso com a sua palavra. Então nesta noite, nós devemos tomar muito cuidado. Nós devemos tratar, primeiro, a Deus com muito respeito e não fazemos sacrifício de tolos. Porque não sabemos nós que tudo isso nos procede mal. Então é por isso que nesta noite Deus ele está nos orientando. Filhinhos, filha, nesta noite, cuidado quando você primeiramente colocar o teu pé na minha casa. Quando Deus chegou adiante de Moisés naquela época, o que foi que Deus disse para Moisés? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde tu pisa é terra santa. Até Moisés, meu amado, até Moisés, minha amada, ele precisava tirar a sandália dos seus pés antes de ele entrar no templo, na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor não pode se entrar de qualquer maneira, não. Muitas vezes você cometeu um erro, um pecado, e você quer subir até no púlpito. É você mesmo que sobe no púlpito. Você que se diz que é pastor, presbítero, diácono, evangelista, fazendo as coisas erradas adiante do teu Deus. E ao mesmo tempo você está subindo no lugar que é santo, purificado, lavado e remido, que é seu púlpito nesta noite. Então eu quero vos dizer nesta noite para você, tome cuidado antes de você subir naquilo que é santo, na casa do Senhor. Porque Deus ele não tem se agradado disso, o que você tem feito na casa do Senhor. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado, meu amado. A palavra de Deus, ela tem que ser prega com toda autoridade. Para que as pessoas ela venham entender o querer de Deus na sua vida. Sabia disso? Por isso que muitas vezes Deus ele tem cobrado
de cada pastor, de cada pregador, de cada pregadora, que não tem entregado aquilo que Deus tem mandado ele fazer, ou ela fazer acerca da sua palavra. Por isso que hoje em dia, meu amado e minha amada, nós devemos tomar muito cuidado antes de nós entrarmos na casa do Senhor. Ah, pastor, mas antes eu cometi isso, antes eu fiz aquilo, e eu entrei na casa do Senhor, mas Deus falou comigo. Deus fala com você. Não é que Deus ele vai te rejeitar. Jesus fala assim, vinde como estais. Entendeu? Mas primeiramente, quando você já entrou, do jeito que você começou a entrar, Deus ele vai falar com você, porque ele quer que você ande no caminho que venha lhe agradar, não lhe desagradar. Por isso que ele tem dado essa oportunidade para você ir para a casa do concerto, que é a sua casa que você congregou nessa noite. E aqui no verso 2, falou assim, pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu, você aqui na terra, portanto, fale pouco. Tá vendo aí? Muitas vezes as pessoas têm falado muitas coisas e muitas vezes naquilo que a pessoa ela falou, pronunciou dos seus lábios, da sua boca, a pessoa ela não cumpriu o que ela disse e o que saiu dos seus lábios, da sua própria boca. Aí já vem o segundo tópico, o cristão e no cuidado no que fala. Porque muitas vezes, meu amado e minha amada, nós falamos tanta coisa, sai tanta coisa da nossa boca, não é verdade? E muitas vezes de tudo aquilo que sai da nossa boca, nós mentimos, nós não cumprimos com tudo aquilo que sai da nossa boca. Então é por isso que nós, que somos cristãos, devemos tomar cuidado naquilo que nós falamos. Por isso que aqui falou o tema, cuidado com as promessas. Porque muitas vezes o cristão ele faz tanta promessa, faz tanta coisa, daquilo que ele prometeu, para que ele pudesse fazer e cumprir. E quando chega no dia, meu amado e minha amada, cadê a promessa que você fez? Daquilo que você falou que ia fazer, que você não cumpriu. E aí, como é que vai ficar essa história? Daquilo que você prometeu e ao mesmo tempo você não cumpriu com aquela promessa. E eu quero vos dizer nesta noite para você, que promete e não cumpre. Cuidado naquilo que você fala. Porque Deus nesta noite ele está cobrando de mim e de você. Cuidado naquilo que você tem falado e não tem cumprido. Porque amanhã depois, Deus vai puxar o teu tapete. Deus ele vai te cobrar naquilo que você tem falado e não cumprido acerca da sua palavra aqui neste lugar, nesta noite. É melhor falar e depois falar e não cumprir do que Deus ele puxar o teu tapete. Você sabia disso? Por isso que nós devemos, meu amado e minha amada, tomar cuidado com as promessas. Porque muitas vezes o cristão ele promete naquela pressa, naquela agonia, e quando chega no dia de cumprir, ele não cumpre. Vai passar por mentiroso, não é verdade? Pois é. A não ser que aconteça alguma coisa na tua vida, né? Aconteceu alguma coisa na tua vida, que Deus ele tenha misericórdia de você, não é verdade? E você seja uma pessoa abençoada por Deus. Entendeu? Mas se não for isso, meu amado, se você fez essa promessa adiante do teu Criador, adiante da igreja do Senhor, cumpra. Porque amanhã depois, Deus ele vai cobrar de mim e vai cobrar de você que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Aí o verso 3 falou assim, ó. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Tá vendo aí, meu amado? Aí já vem aquela palavra chamada pesadelo. Quando é que nós temos esse pesadelo? Quando é que nós temos esse pesadelo?
Agora já vem o terceiro tópico. O cristão e as origens do sonho. É quando nós dormirmos e nós começamos a sonhar. Aí, através daquele sonho, já vem aquela palavra chamada pesadelo. Agora, pesadelo com o quê? Muitas vezes, meu amado, nós sonhamos com muitas coisas. Não é verdade? É tanta coisa que o crente ele sonha. E às vezes tem sonhos que Deus ele não mostra que é dele. E às vezes tem sonhos que não é de Deus. Por isso que nós temos que discernir aquilo que é de Deus e aquilo que possivelmente não é do nosso Criador. Então é por isso que nesta noite, você que teve pesadelos, você que já sonhou, antes de você falar que foi de Deus, você deve tomar muito cuidado, primeiramente antes de você falar. Porque quando acontecer esse sonho na tua vida, e você chega na igreja e fala que é de Deus, e quando chega no dia não se cumpre, aí já vem a palavra chamada mentira. Louvado seja Deus. Eu já sonhei muito hoje em dia. Já sonhei bastante, meu amado. Significa o quê? Que quando nós sonhamos, e quando o sonho é de Deus, esse sonho ele vai se cumprir nas nossas vidas. Se lembra sobre a história de José? A Bíblia nos diz que José, ele era sonhador. José, ele tinha sonhos na sua vida. Mas foi sonhos de Deus na sua vida que, alguns tempos atrás, se cumpriu na vida de José. Louvado seja Deus. E os irmãos de José, eles não acreditavam em José. Por onde José passava, se os irmãos viam ele, começava a dizer para ele, ali vem o sonhador. A Bíblia nos diz que até o seu próprio pai, que era Jacó, ele não acreditava nos sonhos que José lhe tinha. Mas um dia, esse sonho na vida de José foi realizado no seu coração. Então por isso que eu falo para você, meu amado e minha amada, é no cansaço, é na palavra chamada fadigação, no fadigamento, que quando você começa a deitar, que você já começa a sonhar. Você sabia disso? É um sonho daquele tão pesado, quando nós estamos com aquele sono bem pesado, de nos derrubar mesmo. Quando nós começamos a sonhar, é tanta coisa nos sonhos que nós sonhamos. É, pastor. São vários sonhos que nós acabamos de sonhar. Ontem mesmo, eu tive um sonho que eu não sabia nem como eu explicar, nem para mim mesmo, né? Até se eu contar para uma pessoa esse sonho que eu sonhei, eu não sei se a pessoa vai saber se expressar para me explicar. Amados, se você teve um sonho, se você está em dúvida naquele sonho que você sonhou, eu quero vos dizer nesta noite, primeiramente, ore ao Senhor. Segundo, peça a Deus a pessoa certa para que ela venha contar aquele sonho através de Deus na sua vida, para que você venha entender, não confundir a tua mente. Não. Peça a Deus uma pessoa sábia, para que ela venha te explicar e discernir o sonho que você teve. Entendeu? E é assim que Deus ele se agrada de mim e de você nesta noite. Louvado seja Deus. Então, através da palavra fadigação, que vem a palavra chamada cansaço, que o sono ele vem muito forte para nos derrubar. E quando nós começamos a deitar e a dormir, as origens dos sonhos já começam a acontecer na nossa vida. Louvado seja Deus. Mas eu creio que nesta noite, esse sonho que você sonhou de ontem para cá é de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o verso 4 falou assim: assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu. Tá vendo aí? Se agora nesse momento, você que está me ouvindo nesta noite, você fez uma promessa para o teu Deus aqui neste lugar e você ainda não cumpriu, meu amado, você cumpra. Até possivelmente um voto. Quando o cristão ele faz um voto a Deus através de uma campanha, e quando chega no dia
do final da campanha e a pessoa ela não cumpre, ela vai passar a ser uma pessoa mais uma vez mentirosa. E ao mesmo tempo, quando você começar uma campanha e chegar no meio do caminho e você não vai mais, vocês também não estão cumprindo com aquela palavra, o sim, sim, que você disse adiante da igreja, que você iria participar. Aí você já está quebrando também. Mas quando você começa, você tem que terminar essa campanha até o fim, para que Deus, ele venha vos abençoar. Por isso que eu falo uma coisa para todos vocês nesta noite. Se você fez a Deus algum voto e ainda não cumpriu, cumpra esse voto. Porque senão, aquilo que Deus ele dá, depois ele vai retomar novamente. E quando Deus tomar isso de você novamente, não fique se lamentando não, viu? Não fique chorando não, porque antes de acontecer, primeiramente Deus ele avisa. Para quando acontecer, você se acordar. Eita, e não foi mesmo? Deus falou comigo ontem através daquela profecia da palavra e eu não dei crédito. Agora Deus tomou de mim. E agora? Vou ter que buscar de novo. Tá vendo, meu amado? Por isso que nós devemos tomar muito cuidado. Louvado seja Deus nesta noite. Por isso que eu falo para todos vocês que estão me ouvindo através desta mensagem. Se você fez uma promessa ao Senhor e ainda não cumpriu, procure-se a cumprir. Porque Deus está cobrando de mim e de você aqui nesta noite. Filhinha, filhinho, cumpra com os votos que você me fez. Louvado seja Deus. E é só vitória, meu amado, de Deus para nós aqui nesta noite. Que diz assim, o verso 6 diz assim, para mim e para você. Não deixes que as suas próprias palavras o façam pecar. Tá vendo aí? Muitas vezes nós falamos muita coisa por causa dessa palavra que nós proferimos dos nossos lábios. Ela vem fazer com que nós possamos pecar adiante de Deus. Sabia disso? Que essa palavra chamada pecado é terrível na boca do crente. Por isso, meu amado, que nós devemos cumprir. Tomar cuidado com essa palavra chamada pecar. Com essa palavra chamada pecado. Entendeu? Glória a Deus. Aí o restante fala assim. Assim, você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Aí agora já vem as perguntas. Para mim e para você nesta noite. Louvado seja Deus. Você queria dizer, não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Será que Deus, irmãos, ele fica irado comigo, com você? Né? Quando nós falamos uma coisa e nós não cumprimos? Será que Deus, ele ficaria irado comigo e com você? Sim ou não? Glória a Deus. Por que deixar que ele destruía as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? Depois que Deus ficou irado comigo e com você, as coisas que nós conseguimos, será que ele destruiria na nossa vida? Será que ele tomaria de volta aquilo que ele nos deu? Sim. Se ele abrir uma porta de emprego para você, se você não vigiou, se você pecou, se você não levou a sério a sua palavra, irmãos, Deus ele vai fechar. Você sabia que Deus ele vai fechar as portas para você? Então é por isso que nós devemos tomar muito cuidado, meu amado. Muito cuidado, olha, com isso aqui, muito cuidado. Porque Deus é aquele que está vendo tudo nesta noite. Deus ele conhece o teu coração nesta noite. Deus ele sabe se o teu coração ele está falando a verdade ou se o teu coração está falando a mentira. Deus ele sabe de todas as coisas. Então por isso eu digo uma coisa para você nesta noite. Não adianta você querer mentir, porque Deus sabe de todas as coisas. Aí o verso 7, o último, para terminar, nos diz assim: mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões, em tudo o que disser, você deve temer a Deus. Olha só, o cristão e as suas origens dos sonhos.
Nós falamos também, o quarto tópico, o cristão e os cumprimentos dos votos. Meu irmão. Primeiro, você sonhou. Segundo, nós devemos cumprir os nossos votos adiante do Senhor. Porque se eu e você não cumprir tudo isso que Deus ele colocou no nosso coração, irmão, Deus ele vai cobrar. A mão de Deus ela vai pesar sobre as nossas vidas. De muito enfadamento, os sonhos, ele vem nas nossas vidas. Foi o que eu acabei de explicar aqui para você nesta noite. Se você fez a Deus algum voto, cumpra nesta noite. Porque Deus, ele está nesta noite cobrando, não só de mim, que representa o teu pastor, porque você é minha ovelha nesta noite, que está vos orientando através da palavra de Deus aqui neste lugar, através do seu Espírito Santo, que ele nos colocou aqui nesta noite. Ainda falou assim: teme a Deus. Sobre essa palavra, temer ao Senhor. Por que nós devemos temer ao Senhor nesta noite? O que significa essa palavra temer a Deus nesta noite? O que significa esta palavra? O princípio da sabedoria. Nós possamos observar, quem nos disse esta palavra foi o próprio Salomão. Salomão, o filho de Davi, aquele que chegou adiante de Deus e pediu para Deus a palavra chamada sabedoria. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você não, meu amado. É sobre o cristão e as origens dos sonhos. Louvado seja Deus. O primeiro tópico, nós falamos acerca o cristão e a sua reverência na casa de Deus. O segundo tópico, o cristão e no cuidado no que fala. O terceiro tópico, o cristão e os cumprimentos dos votos. O quarto tópico, o cristão e as origens dos sonhos. Então eu creio que nesta noite, você que ouviu esta mensagem, você está agradecendo a Deus por ela nesta noite. E eu quero vos dizer que cada palavra que Ele coloca nos nossos lábios é aquilo em prol da tua necessidade espiritual e material nesta noite. Daquilo que você precisa e necessita. Então, desde já, meu amado e minha amada, o tópico nos diz: cuidado com as promessas. Cuidado com aquilo que você tem falado e não tem cumprido